paz do Senhor, professores! Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a terceira lição que tem por título A Liderança de Moisés. O texto principal nos diz: O Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15. O resumo da lição nos diz: é Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Ao lado do resumo da lição está a leitura semanal. É importante que você divulgue para os seus alunos, para que eles possam ler durante a semana, para chegarem na aula já sabendo basicamente o que vai ser estudado. Objetivos, temos 3. Primeiro, explicar o preparo para a liderança na vida de Moisés, compreender como se deu o chamado de Moisés e mostrar a importância do líder saber delegar tarefas. O texto bíblico base para essa lição está escrito no livro do Êxodo, no seu capítulo 18, dos versículos 14 a 27. Vamos para a introdução. Pois bem, querido professor, a título de introdução, você pode apresentar os tópicos da lição que serão estudados, pode fazer um pequeno resumo também da história de Moisés, como na parte da interação na nossa revista de professor, você vê o comentarista dizendo que Moisés foi um grande líder, legislador dos hebreus, sob cuja mão Deus levou os israelitas do Egito às fronteiras da terra prometida. Então, nesse momento de introdução, é importante nós começarmos a soltar informações sobre a vida de Moisés, desde o seu nascimento, ok? Agora, de maneira bem resumida, pois trataremos também isso no tópico 1. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, e o primeiro tópico é o preparo de Moisés. O que é indispensável falar nesse primeiro tópico? Eu sugiro que você leia com seus alunos Êxodo, a partir do capítulo 1. Aí você pode destacar ali o versículo 8, depois fazer uma leitura do versículo 15 ao versículo 22. Por quê? Esses versículos narram o contexto do nascimento de Moisés. O faraó da ocasião, ele estava querendo matar as crianças. Fez acordo com as parteiras para que as crianças dos hebreus que nascessem, os homens, fossem mortos. E desde então, a perseguição na vida de Moisés começou, desde muito criança, desde o seu nascimento. Então é importante nós contextualizarmos, situarmos os nossos alunos da história do personagem que estamos estudando. Outro ponto importante é nós fazermos menção de algum atlas bíblico, de algum mapa geográfico, para mostrar a eles a peregrinação de Moisés e o povo hebreu no deserto. Para isso, eu trago aqui o livro Pequeno Atlas Bíblico, de Tim Dowley. E aí na sua página 21, ele traz um excelente subsídio. Na página 21, tem um mapa do Êxodo, a saída do povo de Israel da terra do Egito rumo a Canaã. E aí também alguns comentários, como perto do Monte Horebe, ou Sinai, onde ele mais tarde recebeu os 10 mandamentos, Deus falou com Moisés da sarça ardente, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ou seja, trechos da vida de Moisés e a peregrinação do povo são relatados nesses livros que contêm o mapa do Êxodo. Então é importante que você veja esse recurso ou pesquise na internet. Já trago a dica, desse livro mais uma vez. E aí você pode fazer da melhor maneira que achar, ok? Mas é importante nós mostrarmos a geografia para situarmos os nossos alunos cada vez mais. Eu penso que esse primeiro ponto é isso. É situá-los, tanto do contexto histórico, quanto também das questões geográficas. E aí, professor, nós não podemos esquecer de frisarmos com os nossos alunos a tripla formação de Deus na vida de Moisés. Porque, conforme o ambiente em que ele estava, Deus se utiliza para formá-lo. O treinamento de Moisés ocorreu em 3 fases.
A primeira foi junto de sua família. Você vai narrar a história para eles e você vai destacar quando Moisés foi criado pela própria mãe, ou seja, uma estratégia que Deus deu à sua irmã Miriam para que ele fosse criado com a sua própria mãe, aprendendo os valores de Deus, a cultura do seu povo. Glória a Jesus. Lá ele recebeu as bases da sua fé. Posteriormente, e a segunda fase, né, desse momento de preparação de Moisés para a liderança, se deu na casa de Faraó, ou seja, no palácio. Porque depois de uma certa idade, a mãe dele leva ele de volta para a filha de Faraó, e lá ele começa a aprender as ciências dos egípcios. É possível nós vermos isso em Atos capítulo 7, versículo 21, no discurso de Estevão. Hebreus 11, 24, nós também podemos perceber isso. E a terceira fase desse preparo de Moisés se dá no deserto, que é quando ele mata um egípcio e é obrigado a fugir para o deserto. E lá Deus trata com ele. E é lá também, ao apacentar as ovelhas do seu sogro, que Deus se apresenta para ele numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Então, no deserto, Moisés aprendeu táticas. No deserto, Moisés foi instruído por Deus e preparado por ele para cumprir o seu chamado de libertar o povo. Então, não esqueça, professor, primeiro, com a sua mãe, recebeu as bases da fé junto à sua família. E aí cabe também Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso aconteceu com Moisés. Depois, o preparo na casa de Faraó. A ciência, o conhecimento, que também é importante. Moisés não sabia, naquela ocasião, que iria libertar o povo. Mas Deus já estava formando ele. Romanos 12, 7 diz, se é ensinar o dom, haja dedicação ao ensino. Moisés não sabia, mas trazendo para o nosso tempo, se nós temos uma missão, é preciso nós nos prepararmos, é preciso nós buscarmos cada vez mais conhecimento para exercermos com excelência a função que Deus nos deu. E por fim, no deserto. Então são os desertos da vida que Deus nos leva, muitas das vezes, para forjar, nos preparar. Encerro agora o primeiro tópico, deixando só essa frase para a nossa meditação contida na lição. Diz assim: a tática de Deus não mudou. Ele continua provando aqueles que são chamados para ocuparem o cargo de liderança. Caso você esteja sendo provado, não desanime. O Senhor tem algo especial para a sua vida e no tempo certo você verá que tudo vai contribuir para aprimorar o seu caráter e fazer de você um grande líder. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo tópico. Pois bem, querido professor, o segundo tópico da lição tem por título o chamado de Moisés. E aqui nós queremos trazer para você alguns subsídios bíblicos, isso mesmo. O primeiro subtópico fala da natureza do chamado, depois a importância do chamado no subtópico 2 e o terceiro a experiência do chamado. Então nesse ponto aqui nós trataremos sobre o chamado de Moisés e eu queria que você não esquecesse de citar e enfatizar com seus alunos que esse chamado foi divino, porque isso muda toda a percepção daqueles que são chamados. Veja bem, vamos ler um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 35. Diz assim: e a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Grave bem este versículo, porque aqui nós vemos na pregação de Estevão que Moisés tinha sido o quê? Negado. Alguém negou, não deu crédito à liderança de Moisés. Perguntaram a ele: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Porque você vai explicar aos seus alunos que Moisés, em um primeiro momento, lá no Egito, ele foi ver o povo hebreu, os trabalhadores, porque eles estavam sendo escravizados. E aí ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai para cima desse egípcio e chega a matá-lo. E aí ele esconde o corpo,
E no outro dia ele vê dois hebreus discutindo entre si. E ele vai lá e tentar apaziguar, dizer, meus irmãos, não façam isso. E ele repreende aquele que estava errado. E este homem diz para ele, nas minhas palavras, quem é você? Quem te constituiu juiz sobre nós? Vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Aí Moisés pensa, meu Deus, eu acho que todo mundo já está sabendo. E é uma das razões pelas quais ele foge para o deserto de Midian. Então, querido professor, nesse contexto Moisés foi desacreditado. Não acreditaram nele. Não acreditaram no chamado de Moisés. Não acreditaram que ele seria levantado por Deus para ajudar o povo hebreu. E aí eu quero ler com vocês agora Êxodo capítulo 3, versículo 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quando Deus se apresenta a Moisés, já passado mais 40 anos do tempo que ele fugiu do Egito para Midian, quando Deus se apresenta para ele e começa a falar do chamado que Deus tinha na vida dele para libertar o povo do Egito, ele diz, quem sou eu? Quem sou eu? Versículo 13, ele diz de novo, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ainda no capítulo 4, versículo 1, Moisés diz, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Nós podemos observar que durante o chamado de Moisés, ele ficou todo o tempo questionando a Deus, dizendo, não, como pode? O que é que eu vou dizer? Eles não vão acreditar em mim. Por quê? Porque ainda estava fresco na mente de Moisés a fala do hebreu dizendo, quem te constituiu? Mas é por isso que Deus responde. O eu sou me enviou a voz. É isso que você vai dizer. Glória a Deus. Eu, Moisés, te escolhi. Isso é muito forte, professores. Quando nós entendemos o chamado de Moisés não foi natural, não foi humano, foi divino. A decisão de que Moisés conduziria os hebreus à terra prometida não foi humana, foi divina, veio dos céus. O próprio Deus outorgou a ele esta missão, esta responsabilidade. Ainda no capítulo 4 de Êxodo, Moisés se interrogando, Deus diz, vamos lá, o que é que tem na sua mão? E Deus concede poderes a Moisés. Deus diz para Moisés ir até Faraó, porque ele faria coisas miraculosas. E nós vemos as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, por exemplo. Então, querido professor, neste tópico é importante frisar. Deus é quem escolhe, e quando ele escolhe, ele capacita. Não importa o que as pessoas dizem, não importa se as pessoas não acreditam no nosso chamado, mas se foi Deus quem nos chamou, que nós possamos agarrar esta promessa e seguirmos em frente para a glória de Deus. É imprescindível nós explicarmos isso para os nossos alunos. E aí você pode aproveitar também e pedir que alguém conte ou você mesmo contar um relato, um pequeno relato sobre uma experiência de chamado, quando Deus chamou ou nos fez entender o seu chamado para a nossa vida, ok? Então esses são os subsídios para o segundo tópico da lição. O terceiro tópico da lição tem por título Delegando Tarefas. Eu quero abrir esse tópico com uma frase. O líder pode ser muito bom, mas tem suas limitações. Então aqui é importante nós frisarmos também as limitações de Moisés. Porque ele não poderia guiar o povo, julgar o povo, ajudar o povo em todas as áreas sozinho. É necessário outras lideranças. É necessário uma ajuda para que nós possamos desempenhar bem a função que Deus nos delegou. E aí, Tiago, capítulo 1, versículo 19, vai nos ensinar que, diz assim o texto, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Trago esse versículo para dizer que Moisés teve paciência, humildade para ouvir. Então o líder, ele é muito bom, pode ser muito bom, mas ele tem suas limitações. E para reconhecer isso, professores, é necessário o quê? Humildade. Tem líder que quer ir sozinho,
Tem líder que vai e não escuta ninguém. Tá mais para um chefe do que para um líder, né? A gente já fez essa diferença na primeira aula. Mas eu quero dizer que é preciso humildade para ouvir. Sim, ouçamos os nossos liderados também, porque tem pérolas que saem da boca deles. Pode ajudar o nosso trabalho. Nós não deixaremos de ser líder por causa disso. É nobre ouvir. E a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir. Quando o sogro de Moisés chega até ele, lhe dando conselho para levantar outros homens para ajudá-lo em questões menores, enquanto ele ficaria responsável por questões maiores que aqueles homens levantados não tivessem condições de resolver, Moisés para, ouve e coloca em prática. E deu muito certo, porque senão o próprio Moisés iria perecer, segundo as palavras do seu sogro Jetro. Quero trazer ainda Efésios capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Trago esse versículo para dizer que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. E para dizer que a liderança, ou as lideranças, são várias dentro da casa de Deus. Olhe para a sua igreja. O pastor não toma conta sozinho de todos os departamentos. Tem um coordenador de mocidade, tem a dirigente de louvor, tem a dirigente de oração. Então, é nesse sentido, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Glória a Deus. Lembremos ainda do corpo. Nós somos membros do corpo, cuja cabeça é Cristo. E cada um tem a sua função. Não dá para liderar sozinho. Nós precisamos delegar funções. O líder delega funções. A obra de Deus não pode sofrer porque o líder não consegue dar conta sozinho, mas quer fazer de todo jeito sozinho. Não. O líder precisa ter humildade para ouvir conselhos, reconhecer suas limitações e delegar funções. Tem espaço para todo mundo na obra de Deus. Para todo mundo. Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 4, nós vamos ver que os apóstolos estavam tendo dificuldades de pregar o evangelho e servir às mesas das viúvas. E aí, Deus deu um direcionamento. Levantemos homens, diáconos, fiéis, tementes a Deus, para servirem as mesas. E nós ficaremos com a palavra. Ou seja, não dá para fazer tudo só. Nós vamos quebrar a cara se tentarmos fazer tudo sozinhos. É importante delegarmos funções, levantarmos pessoas, evitando a sobrecarga do trabalho. Então, querido professor, são essas nossas dicas para o terceiro tópico. Não esqueça de tratar desses pontos que citamos aqui. Agora vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. O que é o Momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente para, num culto de domingo, apresentar para a igreja o que está sendo estudado por você e seus alunos na escola bíblica dominical. Isso mesmo, é a oportunidade de pegar todo mundo, os que vão para a EBD e os que não vão. Aqueles que só têm um nome na matrícula, mas nunca pisam o pé na EBD. Aproveite, faça o convite, diga quão maravilhoso está sendo estudar sobre liderança bíblica. Será uma bênção. Quem sabe, próximo domingo, você é surpreendido com a quantidade maior de pessoas na sua sala de aula para a glória de Deus. Querido professor, vamos para mais um momento de subsídios pedagógicos e isso, dicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. A primeira dica pedagógica, querido professor, é a confecção do nosso dicionário da liderança bíblica. Isso mesmo, lembre, você pode fazer exemplos masculinos e exemplos femininos.
Como eu vou fazer? Atenção, você vai dividir a turma em 2 grupos, podendo ser misto, homens e mulheres, ou um grupo de meninas e um grupo de meninos. Eu fiz assim na minha sala, um grupo de meninas e um grupo de meninos. E aí, você vai dividir os líderes homens para os meninos e as líderes mulheres para as meninas. Eles deverão escolher quatro líderes, sendo obrigatoriamente 2 da lição. E os outros 2 podem ser da Bíblia como um todo, mas 2 da lição. A mesma coisa para as meninas. 4 líderes, mulheres, 2 precisam estar contidas na lição. E 2 podem ser livres na Bíblia, ok? E aí, a partir dos líderes escolhidos, os alunos encontrarão palavras-chave, as quais destacam características do líder estudado. E aí pode colocar figurinhas, trazer a definição do dicionário, porque trata-se de um dicionário da liderança, sobre aquela palavra que qualifica o líder. Paciência, o que é paciência segundo o dicionário? Qual a base bíblica para dizer que esse líder tem ou teve paciência? Ok? E aí fique livre para ilustrar o seu dicionário. Eu tenho certeza que será uma bênção. E ao final do trimestre você pode fazer uma espécie de apresentação, mostrar para a igreja o produto final que vocês conseguiram estudando essa lição da escola bíblica. Vai na descrição desse vídeo, as instruções estão lá. Qualquer dúvida, entre em contato e nós estamos prontos para explicar e ajudá-lo no que for necessário, ok? Agora vamos para a nossa segunda dica. Pois bem, a segunda dica é a trazida pela lição. Isso é importante nós valorizarmos a dica pedagógica, a orientação trazida na nossa lição. E aqui o nosso comentarista sugere o seguinte, que a gente peça para os nossos alunos formarem grupos. E em seguida nós vamos escrever num quadro, num papel, o nome Moisés. E aí essa orientação pedagógica, essa dinâmica é chamada de tempestade de ideias. Você vai pedir para os grupos relacionarem em uma folha o que veio à sua mente quando viram o nome Moisés escrito. E aí depois cada grupo vai apresentar, lendo, né, o que anotaram, e depois você vai fazer um pequeno resumo a respeito da vida de Moisés e a sua forma de liderar. Você pode fazer isso na introdução, vai ser um excelente início falando casos pontuais que aconteceram na vida de Moisés, como eu já tinha sugerido, ok? E por fim, não menos importante, a nossa dica para a aula deste domingo. A dinâmica é o seguinte, nós sugerimos que você divida a sala em 2 grupos e peça que eles construam o organograma da escola bíblica local. Isso mesmo. Enfatize a necessidade de delegar funções, pois o líder não consegue trabalhar sozinho. Eu achei bem oportuno nós utilizarmos essa lição e trazermos algumas dicas e dinâmicas que façam com que os nossos alunos conheçam a nossa liderança local. Desta feita, eu sugiro que vocês comecem com a liderança da escola bíblica. Então, você vai montar os grupos, dividir os grupos e separar um momento, aí você vê o que é melhor, na aula ou depois da aula. Eu acho melhor depois da aula. É uma espécie de entrevista. Os grupos vão até os líderes da escola bíblica e vão perguntar. Caso saibam ou não saibam, eles vão preencher ali na hora, de modo que um organograma seja feito. Ou seja, pastor local, dirigente da EBD, vice-dirigente, professores das crianças, professores dos jovens, dos adultos, o nome, para os jovens terem essa noção da liderança da escola bíblica dominical. Depois nós traremos outras dinâmicas envolvendo a igreja como um todo, o ministério, ok? Mas hoje vamos ficar com a nossa EBD local, para que os jovens conheçam a liderança da sua escola bíblica, os envolvidos nesse trabalho, quem são as secretárias, às vezes o aluno não sabe, e é importante essa dinâmica para conhecermos, e sempre enfatizando, tá vendo? O dirigente não pode dar aula a todas as classes, é por isso que ele levanta líderes também, para auxiliá-lo no trabalho. Essas são as nossas dicas, sugestões, que Deus abençoe, que você tenha uma aula extraordinária. A todos, a paz do Senhor. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário, ok? Até a próxima semana, em nome de Jesus.